Existe uma coisa na ETEC que é meio diferentona em relação a outras escolas e gera muita dúvida: o sistema de notas. E é por isso que hoje eu vim ensinar pra você como é que ele funciona, o que significam as menções na ETEC e também por que as notas na ETEC são calculadas desse jeito tão diferente. Se você não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Lilian Cruz e há mais de 5 anos eu venho trazendo conteúdos extremamente relevantes pra você que quer entrar na ETEC ou pra você que já passou também e quer saber mais, ter mais acesso a oportunidades legais pra tua carreira e pra tua vida como estudante. Então já se inscreve aqui no canal se você não me conhecia ainda, certo? E vamos lá. Primeiramente, é interessante que você saiba que aqui no Brasil não existe isonomia em relação ao sistema de notas escolares. O que significa isso? Diferente de alguns outros países, aqui no Brasil, cada escola, de certa forma, pode determinar como vai calcular as notas e qual vai ser a média para aprovação. Então, muitas escolas usam um sistema quantitativo de escala numérica, ou seja, as notas de 0 a 10, que é o padrão, assim, né? O que mais escolas usam aqui no Brasil, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Outras escolas mantêm o sistema quantitativo de escala numérica, só que vão numa escala de 0 a 100, ou então de 100 a 1000. Então, cada escola aí tem aí uma numeração, né? Geralmente as municipais mantêm um padrão, as estaduais um outro padrão, só que as particulares mesmo podem ter padrões diferentes, podem ter médias diferentes. Por exemplo, a maioria das escolas tem média 5, isso é, com 5 a pessoa passa, né? Só que tem escola que a média é 6, é 7, então não tem essa isonomia. E aí, por isso, tem escolas que podem adotar um outro sistema, que é o sistema qualitativo. Quando a gente fala do sistema qualitativo, as notas geralmente são por conceitos ou por menções, elas não são por números. E aí, no caso da ETEC, nós temos as menções. Quais são as menções na ETEC? Elas são 4: I, R, B e MB. Então, o I significa insatisfatório ou insuficiente. Equivale, de certa forma, a uma nota vermelha, que é abaixo de 5 na maior parte das escolas. O R é como se fosse o na média ali, sabe? Ele é o regular, por isso que a gente abrevia para R. E aí esse regular é como se equivalesse a um 5 na maior parte das escolas. Depois temos o B, que é interessante, que é a nota boa, significa bom. E o B é como se fosse ali um 7,5, sabe? Por aí. E quando a gente tem o MB, é a nota mais almejada por todo mundo, que é o muito bom. Então é como se fosse aí uma categoria de 8,5 a 10, sabe? Aquela nota realmente muito alta. Então é um sistema bem parecido com aquelas notas de letras A, B, C, D e E, né? Só que nesse caso, na ETEC, nós temos chamadas de menções e elas são, então, I, R, B e MB. E ok, tem uma coisa que muita gente fala na ETEC que é o seguinte: menção R passa, né? Ou seja, dá pra passar com R, que é a nota regular. E realmente dá pra passar com R, que é a nota regular. Assim como na maior parte das escolas, dá pra passar com 5, né? Que é o na média. Ou então, quando a média é 6, dá pra passar com 6. Mas eu te faço uma pergunta: quem consegue mais oportunidades de estágios, de projetos, de intercâmbio? A pessoa que tem a nota na média ou a pessoa que está acima da média? Spoiler, quem está acima da média. Inclusive, muitas vezes, instituições parceiras das ETECs que oferecem vagas de estágios selecionam ali as pessoas a partir das notas delas, das menções delas. Então, eu recomendo fortemente que você não seja um preguiçoso que se contenta com nota R, tá? Tente ter de B pra cima. Claro que assim como em qualquer escola, tem matéria que você vai ter mais dificuldade e pode ser que você tire um R de vez em quando. Isso não é assim o fim do mundo. Mas não se contente em tirar R, porque não é legal pro teu currículo, não é legal para você ter acesso a oportunidades dentro da ETEC. Então, sim, tem muita gente preguiçosa que fica falando: ah, R passa, relaxa. Só que entenda que se você não quer ser um preguiçoso encostado que não vai ter direito aos benefícios, aos estágios e outras oportunidades, é legal que você busque aí ter uma média, né, uma menção mais interessante, certo? Outra coisa que é importante que você entenda é que o sistema de menções, por ser qualitativo, ele vai ter aí um cálculo de notas meio diferente. Por exemplo, numa escola que tem uma escala de nota numérica, se você e o Juninho acertam as mesmas questões numa prova dissertativa, certamente vocês terão a mesma nota. Por exemplo, os dois acertaram 9 questões e a prova tinha 10 questões. Então, certamente, tanto você quanto o Juninho vão tirar 9 na prova, né? Agora, na ETEC é diferente. Como é qualitativo,
dissertativo e a prova é uma prova de escrever, muitas vezes, o que acontece é que se você colocou uma resposta um pouco mais completa que a do Juninho, você tira MB, o Juninho tira B. Ou então, dependendo das respostas que você acertou, quando a prova é de alternativas, né, quando é a prova que não é dissertativa, dependendo de quais questões você acertou, tua menção pode ser B ou MB. Ou seja, uma pessoa que acertou 9 questões e eram as 9 questões mais importantes ali, ela pode tirar MB. Outra pessoa que acertou 9 questões, só que errou uma que era muito importante, pode tirar B. Então acontece muito isso na ETEC e no começo do ano, algumas pessoas queriam até discutir com os professores, mas não adianta. É porque eles estão levando em consideração o nível de qualidade do seu aprendizado. Lili, esse sistema de menções, então, ele é bom ou ele é ruim? Eu particularmente não acho que um sistema de notas é o que mais vai dar a qualidade da escola. Afinal de contas, tem escolas tão boas quanto a ETEC, por exemplo, IFSP, Liceu, Cotuca, Cotil, Embraer, CTI, CTA, e nem todos eles mantêm esse sistema e tem o mesmo nível de qualidade, taxa de aprovações e tudo mais. Então não é simplesmente um sistema de notas que vai fazer a escola ser melhor ou pior, tá? Então não vou dizer que ele é melhor que o numérico, nem que é pior. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, a ETEC se preocupa muito com a tua formação como ser humano também. E aí esse sistema, de certa forma, leva isso em conta, certo? Leva em conta a tua participação em aulas, muitas vezes também, sua assiduidade, né? Ou seja, sua frequência. Então tudo isso é muito considerado para que você seja um aluno MB, aquele aluno que tem as melhores notas, melhores menções nesse caso. E pode ser que você pense se isso não atrapalha, né, em alguns processos seletivos que utilizam histórico, certo? E na verdade não atrapalha não, porque quando você vai fazer uma prova, por exemplo, que utiliza a nota do histórico, algum vestibular que utiliza histórico, o que é bem raro aqui no Brasil, tá? Mas algumas usam isso, normalmente tem uma tabela de equivalência. Então o MB é como se equivalesse ao 9, 9,5, 10. Então tem essa tabela de equivalência e aí você consegue normalmente concorrer nesses processos de seleção. Assim como alunos de escolas que usam uma escala numérica de 0 a 100, que é diferente da padrão de 0 a 10, né? E assim também como alunos que têm a escala qualitativa do A até o E, ou então de S, PS, entre outros. Mas o da ETEC tenha em mente que é I, R, B e MB, ok? E se você quiser saber como é que você pode fazer para ter mais menções MB, isso é, para ser um aluno de destaque na ETEC, o que é muito, muito bom, porque te ajuda a ter mais oportunidades e até mesmo a ser bem visto ali, sabe? Tem uma matéria sobre isso na Revista do Estudante, que tem link aqui na descrição desse vídeo. Então clica no link e corre pra lá pra você aprender o que você tem que fazer pra conseguir ter MB na ETEC. Eu era pessoa do boletim B e MB, assim, então era bem interessante. Não tinha R nas minhas notas, ainda bem. Então eu te ensino a fazer isso lá na Revista do Estudante. Corre lá pra você aprender. Super abraço e até o próximo vídeo. Tchau!